Oi, galerinha, tudo bem com vocês? Olha só que lugar bonito que eu tô. Mentira, né? Bem que eu queria estar viajando pela Itália, pelo berço do Renascimento. Mas, infelizmente, estou aqui, na minha casa, preparando essa aula para vocês da semana. Mas estou feliz também, porque estou com saúde, estou aqui firme e forte e espero que vocês estejam assim também. Olha só, nós vamos dar sequência ao conteúdo que a gente estava falando, que é o Renascimento, e agora, entendendo os processos de popularização da imagem, então, como o desenvolvimento técnico e científico durante esse período vai ser importante para a popularização da imagem, para a distribuição, para o acesso das imagens às classes mais populares, e também vamos falar da arquitetura e da escultura. Por isso, essa imagem bonitona aí de fundo de Florença, na Itália, que foi toda remodelada no Renascimento, com construções totalmente novas, inovadoras e trazendo aí as mais belas técnicas renascentistas. Mas antes de adentrarmos, né, a escultura e a arquitetura, vamos falar um pouquinho sobre a popularização da imagem. Isso vai ser muito, muito, muito importante para o que a gente tem hoje, inclusive fazendo uma referência com o Google. Hoje a gente entra no Google e em outros mecanismos de pesquisa, o Bing, por exemplo, né, que ninguém usa, você encontra imagens de quase tudo. Tudo, quase tudo. Acho que tudo, né? A gente encontra. E tudo isso é resultado de um processo que começou aqui, exatamente no Renascimento. Esse período do século XIV ao século XVI, que vai inovar na ciência, na tecnologia, nos desenvolvimentos aí mais importantes desse período, vai ser responsável pela popularização da imagem. Ou seja, os processos de gravação das imagens que produzem cópias daquelas imagens. A primeira técnica ela é chamada de xilogravura. É uma forma de você fazer a base, primeiro em madeira, depois em metal, daquela imagem. E aí você aplica, passa tinta e aplica a folha, e assim você vai reproduzir a imagem infinitamente, quantas vezes você quiser. Isso começa no século XV, com Albrecht Dürer, e aqui a gente tem um exemplar disso. Mas percebam como essa imagem ela ainda não é muito nítida, ainda tem um pouquinho de dificuldade para destacar todos os elementos, mas avança aí e mostra os processos que vão ser importantíssimos. O motivo de não ser tão nítida é porque o processo, a matriz de impressão, nesse caso aí, é a madeira. Enquanto é utilizada a madeira, a nitidez dessa imagem não vai alcançar aí 100%, mas já vai ser o pontapé para o desenvolvimento da técnica. Bom, isso avança, né? E nós vamos ver depois a utilização do metal. Durante o Renascimento, esses artistas trabalhavam em oficinas. Eles vão ter os mestres e os aprendizes, né? Desse ofício. E aí, por isso, o local que vai acontecer a expansão no processo de gravação vai ser nesse ambiente que está sendo visitado, que está sendo frequentado pelas pessoas que estão mais preocupadas em desenvolver essa técnica. Então, é dentro das oficinas que os processos vão ser aprimorados. A gravura vai se tornar o meio de acesso às imagens pelas classes populares. A gente vai começar a ver a circulação muito maior dessas imagens, que antes eram realizadas pelos monges copistas. Na Idade Média, lembrando que a igreja estava aí controlando todo o acesso à informação, todos os livros que eram produzidos nesse período eram realizados pelos monges copistas, e eles faziam então as cópias de cada um desses livros. Pensem bem no quanto isso era demorado, né? Copiar à mão todo um livro, além das figuras. Então, isso não chegava nas mãos das classes mais populares. Inclusive, nós falamos
que a forma de alfabetização na Idade Média era através das missas, nos cultos religiosos e dentro da própria igreja. A decoração toda da igreja servia para catequizar os seus fiéis. Então, o uso agora da gravura e esse processo agora que reproduz com mais facilidade vai fazer com que a população mais simples tenha acesso a essas imagens. Elas eram vendidas nas praças, nas feiras, e muitas delas circulavam sem assinatura do criador. Lembra que na aula passada, quando eu disse sobre a pintura, nós vamos começar a destacar quem são os artistas importantes aqui no Renascimento. Porém, quando isso alcança uma cópia infinita, entre aspas, não vai ter a assinatura do criador. Muitas vezes vai ter a oficina na qual aquela imagem foi produzida, mas não o artista especificamente. A partir do século XVI, a gente vê a introdução da matriz em metal, e assim as gravuras têm uma maior qualidade, maior nitidez, como a gente vai ver agora aqui nessa gravura aí, que é Ornamentos da Árvore de Jessé, feito pelo gravurista Israel van Mechelen, já em 1503, e a gente tem os detalhes muito melhor elaborados, né? As figuras muito mais fáceis de ser identificadas, uma qualidade muito maior agora pela utilização da placa de metal e não de madeira. Quais eram as vantagens na expansão dessas gravações, né? Por que era importante que as classes populares tivessem acesso? Por que isso era importante se expandir, né? Principalmente porque era um meio popular de acesso à arte. Até o século XV, a arte era destinada completamente, exclusivamente à elite. Isso vai mudar radicalmente? Não, mas já vai começar a alcançar uma maior popularização. A popularização total da arte vai acontecer somente no século XX, mas aqui nós temos um passo importante. Essas reproduções, então, trazem, além de qualidade nas ilustrações, porque tinham um baixo custo, vão ser também produzidas em série, e aí muitas pessoas vão ter acesso àquela mesma imagem, àquela mesma informação. E isso vai alcançar um cunho político, claro, né? Essa gravura aí que eu coloquei é do Francisco de Goya, que vai ter uma função política muito importante. Ele vai fazer uma série de imagens, de gravuras, que vão ser reproduzidas e distribuídas e vendidas nas feiras e nas praças, numa série chamada Los Caprichos. Essa série vai configurar-se como uma sátira à sociedade espanhola, já no século XVIII, percebam que isso avança, né, o Renascimento, e, sobretudo, a sátira se destina à nobreza e ao clero. Se vocês se lembram bem, a sociedade dividida nesses 3 estados vai estar sendo carregada pelo povo, né, por esse terceiro estado, sendo que a nobreza e o clero restavam apenas os louros, né, tudo que era bom. Por isso, os caprichos dos nobres e dos clérigos que eram alimentadas por quem? Pelo povo, né? Em outras séries, o Goya vai denunciar os horrores da guerra nas invasões sofridas pela Espanha. Então, essa sátira, essa popularização da imagem vai fazer com que o conhecimento, com que a informação se amplie, chegue agora às camadas populares, chegue agora a pessoas que antes não eram atingidas por essas informações. Então, a importância disso é elementar, meu caro Watson. Pessoal, isso se expande tanto que vai chegar, claro, em outros países. E o Brasil não fica fora dessa. Nós vamos também sofrer uma influência grande da gravura, principalmente já no período colonial. Claro que muito mais a partir da vinda da família real, né, em 1808, quando essa elite portuguesa, que agora se fixa nos trópicos, que se fixa na colônia, quer expandir o território, quer evoluir, quer desenvolver o território, quer adaptar agora essa região a uma região habitável para os europeus, nós vamos ver a gravura sendo muito importante nesse período, com a ideia de usar como modelo, né?
lá das gravuras e dos locais europeus, agora colocados aqui no processo de construção de igrejas e de ornamentação das igrejas no Brasil, utilizando como exemplo não só o Renascimento, mas aquela próxima forma de arte que vai vir, que é o Barroco, tema da nossa próxima aula. Muitos dos querubins das igrejas construídas aqui no Brasil nesse período, então, são baseadas nos querubins de Rafael Sanzio, que é o artista italiano. Como que isso vai ser feito? Através da gravura. As gravuras que são trazidas pela elite europeia e que são, então, entregues aos nossos construtores, aos nossos artistas, aos nossos artesãos e pede então que sejam feitas cópias, que sejam feitas aí a partir dessa informação. Aqui a gente tem as ruínas, né, de uma das missões jesuíticas lá no Rio Grande do Sul que tinha essa representação utilizada baseada nas gravuras. Bom, a gente caminha nisso para aquela harmonia em 3 dimensões que a gente já falou no desenvolvimento da pintura renascentista e essa tridimensionalidade, a busca de uma representação mais real, mais embasada no nosso cotidiano, vai alcançar a arquitetura. Vai ser importantíssimo, então, nesse momento. Aqui eu trago para vocês a Catedral Santa Maria del Fiore, lá em Florença, na Itália, que é um dos expoentes da arquitetura renascentista. Lembrar que isso está se desenvolvendo com muita força nas cidades italianas, principalmente Gênova e Florença, por serem as cidades que estão retomando o comércio, que estão dominando aí a navegação, principalmente pelo mar Mediterrâneo, e vão ser o elo de toda essa ligação entre Ocidente e Oriente vão enriquecer muito os comerciantes das cidades e, por isso, vai possibilitar o desenvolvimento técnico, científico da arquitetura. Percebam aí o quão esplendorosa essa catedral é, trazendo elementos da antiguidade, a presença da cúpula, que já era utilizada pelos romanos, né? Também a presença do arco, a presença também das colunas, que são elementos gregos. Então, a gente já retoma a primeira característica da arquitetura renascentista, que é a inspiração nos greco-romanos. É uma revolução que vai acontecer na linguagem arquitetônica e na sua forma de fazer teoria. Agora, os projetos arquitetônicos são muito bem construídos, muito bem elaborados, muito bem pensados, né? Para a construção de magníficos edifícios, tanto religiosos, quanto civis, quanto públicos, né? Também túmulos grandiosos, a nobreza, o clero, querendo aí ser lembrada nas suas na posteridade, né, mesmo depois já de mortos, afrescos memoráveis que tem aí uma junção não só da pintura, mas também da arquitetura e da escultura, e essa decoração que caminha para a exuberância, muito exuberante. Acaba acontecendo nesse momento que os comerciantes, os nobres, o clero vai disputar os artistas que vão começar a ganhar destaque, eles vão ser disputadíssimos, né? Porque a fama vai começar a percorrer, assim como percorre o comércio, percorre as informações também. Por quê? Os artistas deixam de ser simples artífices, ou seja, simples executadores das técnicas e passam a ser considerados os mestres com autonomia. Por isso a gente vai falar do Leonardo da Vinci, as suas invenções, os seus projetos, né? Ele é considerado o grande mestre do Renascimento e o nome vem disso. Os artistas são considerados a partir desse momento como grandes mestres, os conhecedores, aqueles que sabem sobre o assunto, e são eles então que devem ser consultados e são eles que devem executar os seus projetos. Assim, os artistas passam a quê? Querer fama, querer glória, ser lembrados pela eternidade. Aceitar uma encomenda por esses artistas era como conceder um favor ao príncipe dirigente, aquela pessoa que está solicitando, né? Invertendo os papéis historicamente definidos. Por muito tempo,
O artista foi sempre e somente visto como aquele simples executor. Agora ele ganha numa pirâmide social aí um importante papel, um destaque na sociedade. A partir daí, o artista alcança a sua liberdade e aquela característica que nós já comentamos, a individualidade. Eles passam a ser reconhecidos como indivíduos. Aqui a cúpula ou o domo da Catedral de Santa Maria del Fiore, que foi muito bem desenvolvida pelo arquiteto Filippo Brunelleschi e realizado numa primazia fundamental. Percebam também a utilização de novos materiais, como o tijolo, né? Pequenos tijolinhos que vão sendo aí executados e colocados para a construção deste domo, desta cúpula muito bem executada. Bom, na arquitetura, os principais princípios estéticos que vão reger as construções é a beleza das proporções, lembra dos gregos, a vastidão interior, lembra dos romanos, a simetria e a regularidade, também dos gregos, então a referência aos clássicos, já que estamos falando de gregos, romanos, é o renascimento desses clássicos. E agora, a aplicação da perspectiva científica, lembra que nós falamos dela na pintura, aqui também na escultura e na arquitetura. Bom, o ideal de beleza, claro, a gente fala muito sobre ele quando a gente pensa em renascimento, a gente precisa retomar essa informação. A beleza passa a ser entendida como uma imitação da natureza. Para alcançá-la na arte, era preciso seguir regras cientificamente estabelecidas. Então, eu não vou sentar em frente ao meu cavalete e vou pintar do jeito que eu quiser. Não, eu preciso alcançar esse ideal de beleza o mais próximo da naturalidade desses corpos, desses objetos, e fazendo um estudo científico. A figura feminina passa a ser entendida como uma mulher que usa cosméticos para se embelezar e tem muito cuidado com os cabelos. A gente não vai encontrar mulheres desgrenhadas nessa pintura e nessa escultura renascentista. Claro, a gente pensa quando fala de renascimento nas mulheres mais voluptuosas, mais gordinhas, porque sim, era a realidade dessas mulheres. O sinônimo de um corpo voluptuoso é sinônimo de alimento. Então, quem tinha mais acesso aos alimentos, essas mulheres da nobreza, principalmente, elas vão estar sempre ornamentadas com joias, essas joias sim simétricas, baseadas aí nesse ideal de beleza. A figura, a figura masculina, como o humanismo, o antropocentrismo regia, era o centro do mundo e ele vai ser representado então como orgulhoso do que ele consegue fazer, potente, então ele tem muito poder e extremamente decidido. Ele é a figura aí principal desse movimento do Renascimento. E aqui a gente vê na pintura este homem, aqui no caso, Francisco I, representado como potente, decidido, orgulhoso, o centro, e a figura feminina, aqui representada pelo Rafael Sanzio, uma jovem com unicórnio, como eu disse, os seus cabelos muito bem arrumados, a sua pose, né, de nobre, de mulher da nobreza, que tem as suas características muito bem alinhadas, percebam na roupa dela, e a ornamentação da joia, o uso dessa joia, que tem uma simetria importante, ok? Bom, na escultura, assim como acabei de falar, vamos ter os referenciais greco-romanos de simetria, de naturalismo e de movimento. Conseguir colocar essa expressão movimentada num perfil parado é uma técnica inovadora importantíssima. O grande expoente, Michelangelo Buonarroti, aqui a figura de Davi, realizada em 1504. Ok? Bom, vocês já têm condições de realizar os exercícios de fixação que estão nas páginas 118, 119 e 128, porque eu coloquei 2 capítulozinhos aqui numa aula única. Estamos andando super bem, vamos aí manter o nosso foco, nossos estudos e a gente se encontra na próxima semana. Tá? Até mais!